tinham reposicionado a forma de como tratava, né, de acordo com a nossa última palestra, que foi Diálogos Empáticos para Relacionamentos Saudáveis. O importante diante dessa temática, e hoje nós trouxemos uma reflexão sobre a comunicação não violenta, que é uma prática que está sendo disseminada desde a década de 90, né, mais particular aqui no Brasil, e parece até que é uma novidade, né, que a gente está trazendo até mesmo uma novidade, mas já é uma prática que já vem sendo aplicada em vários setores, inclusive na década de 90, nos Estados Unidos, o proprietário da Microsoft, Bill Gates, ele distribuiu o livro da comunicação não violenta para todos os funcionários, para que eles pudessem se apropriar mais dessa prática, porque não é uma técnica, é uma prática, é uma forma de vida, é um novo olhar da vida sobre essas relações mais empáticas. Porque muitas vezes a gente fala de empatia, tem a empatia, se coloca no lugar do outro, mas a empatia, de acordo com a comunicação não violenta, é muito mais do que você somente se colocar no lugar do outro. É você efetivamente enxergar quais as necessidades que estão por detrás, inclusive de atos violentos, porventura provocado pelo outro. Porque aqui na nossa palestra a gente vai ver que existem diferenças entre necessidades e estratégias. Então, às vezes eu utilizo de estratégias como se fossem necessidades, mas existe uma diferença muito grande diante disso. E qual a importância de edificarmos aqui o aprendizado sobre a comunicação não violenta? É inclusive de desconstruir que o fato de aplicar a comunicação não violenta no nosso dia a dia não vai nos tornar bonzinhos, que a gente vai nos ensinar a gente falar baixo, porque quem fala baixo pode estar recheado de ironia e sarcasmo. Então, não necessariamente não é o timbre ali da voz, a forma, mas é todo um contexto que está na intenção do que eu estou falando. E por falar nisso, é muito importante também que a gente observe o calibre de se eu estou falando ou me abrindo para o diálogo, porque existe uma diferença de falar e dialogar. Dialogar, eu sempre estou aberto ao feedback, né? Eu falo, o outro escuta de maneira ativamente, eu falo novamente, o outro escuta e assim sucessivamente. Mas será que as nossas relações elas estão somente de falar ou estão de dialogar? Porque o diálogo, quem ouve, ouve de forma ativa, atenta. E aí existem vários ruídos da comunicação também, que é a interrupção da fala, e isso daí é um dos grandes ruídos, e isso daí pode provocar também grandes abismos entre as nossas relações, por presumir do que o outro vai falar, só que o outro ainda não terminou de falar. Então você não sabe o que o outro vai falar, porque o outro não terminou de falar. Porque muitas vezes nós estamos na pressa, no tempo tecnológico. Nós estamos no nosso tempo biológico associado com o tempo da tecnologia, do WhatsApp. Manda uma mensagem, você quer que responda imediatamente, se não responde, você enche de interrogação. Como se a pessoa fosse obrigada a estar ali com o WhatsApp, né, Dr. Wellington? Com o WhatsApp ali, e só o fato de você estar online, as pessoas vão presumindo. Então, assim, a gente vai vivenciando com presunções, né? Eu presumo que você está online, logo você está disponível. Mas muitas vezes você está online porque você está fazendo uma reunião por videochamada. Você está online resolvendo uma situação de família. Você não está à disposição daquela situação. E se for urgente, eu tenho uma premissa de que, casos urgentes, a pessoa liga para você. Se for urgente, ninguém vai mandar mensagem. Porque mensagem você vai ler quando for possível. Então a gente vive nesse dilema do mundo tecnológico, né, do tempo tecnológico, e o problema não está na tecnologia. Talvez a atenção esteja justamente na nossa saúde mental, de nós seres humanos, de avançarmos junto com a tecnologia, porque a tecnologia é altamente necessária. Observe, algo que acontece agora no Japão, em apenas alguns segundos, já está aqui nas nossas redes traduzida, e a notícia já chega imediatamente aqui em Aracaju. Então nós estamos integrados. Então talvez o problema não esteja com a tecnologia, esteja justamente dentro das nossas relações, das formas de que saiu uma última pesquisa, agora dia 1º de março, de que um dos grandes fatores do suicídio é a questão do uso exagerado da tecnologia. Então muitos jovens vão deixando de tomar banho, vão deixando de comer, porque ficam em jogos eletrônicos, redes sociais. E aí eu fiz até uma autocrítica, uma autoobservação, porque no celular, não sei se no de vocês também, mostra um relatório de uso dos aplicativos, né?
E aí eu estou observando já nas últimas semanas o quanto tempo eu tenho gasto com o Instagram, porque às vezes é uma perda de tempo, né? Porque no Instagram não necessariamente você está usando para receber notícias, mas assim você ficar vendo fotos das pessoas, e ali se você não prestar atenção, passaram-se ali 1h30 e você ficou ali sem produzir algo efetivamente, né, produtivo para a sua vida. Então pode passar. E aqui eu trago inicialmente uma reflexão. Você escuta para responder ou para compreender? Isso é também uma grande reflexão da comunicação não violenta. Quando a gente está ouvindo, desculpe o seu nome. Liana. Liana. Então quando a colega está falando comigo, quando eu estou ouvindo atentamente, né? Eu estou preocupado em responder ou em compreender o que ela está falando, porque existe uma diferença. Eu ouvir para responder, ou seja, eu fico ouvindo o Dr. Wellington e ao mesmo tempo eu já estou processando qual a resposta que eu vou dar para ele. Mas essa não é a intenção da escutativa. A escutativa é do estado de presença. Eu estou atento ao que o Dr. Wellington está falando, sem me cobrar de ter uma resposta para posterior ao diálogo, a fala dele, eu ter algum feedback imediato, que possa ser que eu não tenha palavras, possa ser que o que ele esteja me dizendo, eu só dei um abraço, um aperto de mão, ou frases curtas, mas não necessariamente de uma resposta. Porque o objetivo real, dentro da premissa da comunicação não violenta, é que dentro dos diálogos eu busque a compreensão, e dentro da compreensão está o processo de empatia. Então eu posso dizer assim: poxa colega, o quanto você deve estar sofrendo por conta disso que você está passando. Eu posso te ajudar em algo? Eu não tenho resposta pronta, mas eu estou me colocando à disposição para poder ajudar. Então muitas vezes a gente se perde nos nossos diálogos porque a gente quer sempre ter respostas, né? Então a gente sabe da notícia que alguém, algum parente de um colega nosso morreu, desencarnou. E então a gente diz assim, meus pêsames. Só que às vezes aquele meus pêsames é tão de forma automática que você não está sentindo nada, meus sentimentos. Você está pouco se importando necessariamente. Por isso que uma pesquisa também agora em março saiu, que a pergunta, como você está, olá, como você está, é a pergunta mais inútil que a gente pode fazer dentro de um diálogo. Porque muitas vezes quem pergunta como você está, não está se importando como o outro está. Então é algo altamente automático. Então, olá, tudo bem? Mas você não está querendo saber se o outro está bem. E se o outro efetivamente utilizar a autenticidade e a verdade e disser que não está bem e te pedir ajuda naquele momento, será que você está disponível? Então por isso que essa pesquisa que saiu agora na Universidade de Harvard, dia 1º de março, veio trazendo essas reflexões. Como você está é a pergunta mais inútil que a gente pode fazer. Porque quem faz, 90% de quem faz não está querendo saber como o outro está efetivamente. Então a gente talvez precise reposicionar quais as intenções reais da nossa fala. Talvez, né, eu até dei o exemplo da vez passada que eu estive aqui, que eu tenho falado com as pessoas, olá, espero que você esteja bem. Porque naquele momento eu não estou disponível, não estou aberto para que, caso a pessoa esteja passando por algum problema, não estou aberto para poder recepcionar, porque eu não estou disponível. Então talvez, ou dizer assim, olá, e aí eu já vou dando ali as diretrizes do que eu posso fazer. Mas são esses pequenos detalhes que o diálogo vai ficando mais empático, mais verdadeiro, porque senão a gente fica muito automático. Né? Como eu falei, a pessoa morre, você diz meus sentimentos e pouco importa. Você diz meus sentimentos por uma convenção social, porque você tem que expressar algo para ficar bom ali, né? Feliz ali na fita, ali com os colegas, para dizer que você teve uma empatia, né? Mas você não buscou efetivamente saber se o colega está precisando de alguma ajuda. Em que posso te ajudar? Então, assim, a gente precisa observar os comandos das nossas falas. Pode passar. E aqui eu trago uma frase, ou uma informação, né, de onde foi que a comunicação não violenta ela tem uma base. Ela tem a base na psicologia humanista de Carl Rogers. Então começou a ser desenvolvida em 1960 pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, né, inspirado nessa psicologia humanista de Carl Rogers, que é extremamente potente. Então quem está na seara do autoconhecimento, eu aconselho a leitura dos livros, das obras de Carl Rogers, tem várias já traduzidas para o português, da psicologia positiva. Isso não te faz também ser um psicólogo só porque está lendo Carl Rogers. Mas Carl Rogers ele fala justamente dessa integralidade do ser, o quanto as nossas relações
elas muitas vezes são prejudicadas por não enxergarmos a humanidade e não nos vulnerabilizarmos em pedir ajuda. Porque o ato de pedir ajuda, muitas vezes, ele é confundido com um ato de fragilidade. Você está sendo fraco, você está se mostrando frágil. E, às vezes, na nossa educação, a gente vai sendo condicionado, e não é educado, a gente vai sendo condicionado a mostrar uma fortaleza, ser forte, né? Então, por exemplo, homem não chora. Muitas vezes, na minha infância, eu fui questionado, né? Você é um homem ou um bagaço de jaca? E muitas vezes eu disse para meu pai que eu era um bagaço de jaca, porque naquela hora eu queria chorar, né? Então, quantas frases, quantos rótulos nós carregamos para ocultar a nossa expressão natural, né? Às vezes a gente tem que ser forte a todo momento, e ser forte também é se vulnerabilizar. Isso é um grande ato de fortaleza. Só os fortes se vulnerabilizam, só os fortes demonstram as suas fraquezas, as suas intranquilidades, os seus medos, mas às vezes inverte-se as situações, né? Então, se a pessoa se emociona, se chora, você está sendo muito fraco, seja mais forte. Mas ali você está, né, ali tendo a sua expressão da autenticidade. Então, Marshall Rosenberg, ele, dentro da escola que ele estudava na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, ele sofre um bullying, né, que hoje fala-se muito em bullying, ele sofre um bullying pelo fato da família dele ser de judeus. Então, ele sofre esse bullying, né, essa discriminação por ele ser de família de judeus, e consequentemente os colegas da classe dizem que na hora da saída vai bater nele por conta dessa origem familiar. E aí o que acontece? Marshall, ele tem a primeira reflexão: o que é que nos torna violentos? Nós, seres humanos. O que é que torna os seres humanos violentos diante dessa prática? E ao mesmo tempo ele vivia uma realidade completamente diferente na casa dele, em que a avó dele estava muito adoentada e o tio, juntamente com a mãe, tinha um tratamento altamente amoroso e compassivo com a avó. Inclusive o tio muitas vezes deixava de trabalhar para cuidar da avó dele. E aí ele tem uma segunda reflexão: o que é que nos torna amorosos e compassivos? Ou seja, ele tinha duas questões: o que é que nos torna violentos e o que é que nos torna amorosos e compassivos? Todos nós, seres humanos, carregando esses dois pilares. Então, baseado nesses dois questionamentos, impulsionou para que ele fizesse faculdade de psicologia, na tentativa, né, e ele teve a base da psicologia humanista, e aí ele foi em busca dessas respostas, né, que perdurou aí a adolescência dele. Ele entrou na faculdade e ele observou justamente que eram as necessidades humanas que estavam envolvidas em todos esses contextos que ele falava. Necessidades humanas universais. O que são necessidades humanas universais? São todas as estruturas que nós, seres humanos, independentemente da localização geográfica que estejamos, independentemente da cultura, ou seja, os habitantes da África têm as mesmas necessidades que nós da América do Sul, os mesmos habitantes lá da Oceania, da Ásia, da Europa, de todos os lugares do planeta Terra. Todos os seres humanos possuem as mesmas necessidades. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, pode passar. E aí eu trago, né, que o caminho da escuta exige que prestemos atenção. Temos de escutar o som da nossa vida se quisermos ditar o seu ritmo. E aí esse exercício é bem importante, né, de escutarmos o som da nossa vida. E aí quais são o som da nossa vida? Eu, particularmente, eu acordo com o som do despertador, porque eu ainda não tenho a habilidade da auto-hipnose para poder me despertar naquele horário específico sem precisar de um apoio tecnológico. Eu coloco um despertador e aí, dentro dessas questões, o primeiro som que eu escuto ao acordar é o som do despertador. E aí, o que acontece? Se eu não coloco um som do despertador que me torne prazeroso o ato de acordar, ou seja, já seja aquele som escandaloso, eu já vou me acordar muito chateado, muito estressado, concordam? Então, por que que às vezes a gente, mesmo acordando estressado, com aquele toque do celular, né, que a gente colocou, de um relógio ou de algum aparelho para despertar, porque mesmo assim a gente não tem a coragem de colocar um som diferente para que a gente acorde diferente? Eu descobri que no celular você pode programar, e tem alguns aparelhos que pode ser em uma sintonia de uma rádio virtual, em sons outros, em música. Então, que tal você acordar com uma música que você gosta?
Que tal você acordar no som da música da sua vida? Que tal você acordar com a música que representa uma forte lembrança emocional da sua infância? Perceba. Como seria o som ao acordar nesse movimento? Mas por que será que a gente vive insistindo em acordar com aquele despertador altamente enjoado, que nos lembra que a gente tem que se levantar às 5h30 da manhã, pelo menos é mais ou menos o horário que eu acordo, e traçar ali todos os ditames necessários para aquele dia, né? Então esse é o primeiro som. Associado a isso, quais são os sons que acontecem quando eu vou tomar café? Quando eu vou tomar banho? Quando eu saio de casa? Quando eu chego no trabalho? Então a gente vive inebriado de vários provocativos da escuta, do que nós estamos escutando, inclusive dos diálogos, que às vezes são diálogos tóxicos. Então às vezes tem no ambiente de trabalho conversas completamente julgadoras, críticas, apontadoras, e isso daí também vai influenciando em todo o contexto da sua escuta e vai criando um elo de toxicidade dentro daquelas questões. E aí você tem a oportunidade de chamar o colega para campos positivos. Colega, e o que você acha dessa outra forma, de olhar por esse outro lado? O que aconteceu de bom dentro desse contexto? A reunião foi uma tragédia, você está afirmando isso. Mas o que algo de aprendizado ficou nessa reunião? Porque algo de positivo sempre há. Então, talvez a gente pode ser um farol na vida da outra pessoa para mostrar que algum campo positivo tem que existir, porque afinal nós somos motivados por uma essência maior que é da colaboração. A colaboração nos rege, todos nós seres humanos, independentemente da forma como esteja exercitando essa essência, todos nós seres humanos temos um impulso da colaboração. Depois eu vou falar do feedback também, tá? Pode passar. Se tiver rápido, viu, gente? É porque eu falo rápido, tá? Vocês me avisem. Então, qual a trilha sonora do seu dia, como eu estava mencionando, né? Ao longo do dia, liste sua trilha sonora. Comece com o toque do despertador. Pergunte-se, esse som é prazeroso ou equilibrado? Então, já coloco essa semente aí para vocês, essa reflexão. Diante de um restaurante que costuma comer, há uma alternativa mais silenciosa? Então, vocês saem aqui da Secretaria de Administração e vão para um restaurante que é altamente barulhento. E aquilo te irrita mais ainda. Por que você não muda de restaurante? E você não escolhe, então, se é esse restaurante o único que você pode frequentar, então você não coloca um fone de ouvido e vai ouvindo uma música, uma sintonia que vá te equilibrando, que vá tornando aquele ambiente do almoço, da alimentação, prazeroso e tranquilo. Porque você vive repetindo as mesmas coisas, mesmo não sendo prazerosas. A gente pode mudar, são escolhas. Então a gente escolhe ficar no mesmo caos por não ter a coragem de mudar a sintonia da nossa vida. Pode passar. Isso pode parecer bobo, né? Mas é altamente impactante na nossa qualidade mental, saúde mental. O que nos leva a tanta amorosidade ou a violência, né? Então isso tudo foi o que Marshall, né, fez os questionamentos, como eu já falei, né, diante dessa compaixão que nós podemos ter no nosso dia a dia. Como eu falei da história dele da infância, né, da avó, dos colegas da escola também. Pode passar. Então ele chega à conclusão que a natureza humana é compassiva, sendo necessário escolhermos, apesar da cultura, estruturas sociais, crenças familiares, hábitos, permanecendo conectados à nossa essência, treinando os caminhos que fizerem isso, ou seja, que fizeram essa conexão. Qual é essa estrutura? Né? É justamente o que? Observarmos, e eu tenho certeza que nós, se abríssemos aqui a fala, teríamos várias histórias que em alguns momentos nós fomos violentos dentro das nossas falas e atitudes, mesmo não sendo a nossa essência. E ao mesmo tempo, em alguns outros momentos, nós fomos compassivos e amorosos, sendo efetivamente o nosso equilíbrio da nossa essência. Mas o que nos fez, né? Porque a comunicação não violenta não é uma prática para não ter o conflito, mas é para justamente a gente poder edificar de forma sábia aquele conflito e, consequentemente, saber equilibrar, mediar o conflito. Não é para que não aconteça o conflito, porque os conflitos acontecem porque somos complexos. Eu sempre digo que todos nós, seres humanos, somos complexos, porém, sermos complicados é uma questão de escolha. Você escolhe ser complicado, você escolhe ser uma pessoa complicada, né? Mas todos nós somos complexos, porque temos as nossas crenças,
temos as nossas particularidades, temos os nossos hormônios, temos as nossas necessidades, sonhos, expectativas, temos uma imensidão de coisas. Então, a complexidade faz parte do ser humano. Então, nós estamos aqui dentro de um público altamente heterogêneo, com uma complexidade gigantesca, históricos de vidas imensos. Mas sermos complicados no ambiente de trabalho, então você se tornar uma pessoa intransigente. Aquela pessoa que antes de escutar qualquer coisa, você já diz não. Aquela pessoa que antes de qualquer situação que você vá apresentar para o novo, uma expectativa de um novo fluxo de trabalho, você já rejeita completamente porque você vai sair da zona de conforto. Você não está aberto ao novo, a uma nova estrutura que possa colaborar também. Então, às vezes a gente se torna violento, mesmo sem querer. Pode passar. E aí, né, o que a comunicação não violenta, né, CNV é a sigla, né, é a abreviação da comunicação não violenta, o que ela permite que a gente vivencie no nosso dia a dia? A empatia, o autocuidado, a compaixão, a coragem, a autorresponsabilidade, a construção de relações com mais conexão e confiança. Eu vou chamar a atenção, né, que algum desses pilares eu já falei, da autorresponsabilidade. A comunicação não violenta traz o chamamento para que a gente assuma definitivamente as nossas responsabilidades, pelos nossos sentimentos principalmente. Porque existe uma frase que é altamente tóxica e violenta, quando eu digo para uma outra pessoa: fulano, eu estou muito triste, você me fez muito triste, você me deixou muito triste, eu estou com muita raiva por sua causa. Mas na realidade a raiva e a tristeza é um sentimento meu. O outro apenas foi um reflexo para que eu me conectasse com essas estruturas dentro de mim e, consequentemente, observasse o que eu posso aprender diante daquele espelhamento. Então, quando eu jogo que o outro me deixou triste, que o outro me deixou com raiva, eu estou projetando a responsabilidade. Eu estou colocando no outro a responsabilidade. Antigamente, tinha uma prática, eu acho que hoje os jovens não utilizam mais, né? E, bom, aqui estamos em um público, né, com várias faixas etárias. Antigamente tinha a questão do pingente, que tinha metade dava para uma pessoa, né? Quando você começava a namorar, metade dava para um, metade dava para o outro, então cada um era metade, né? Então às vezes a metade era a lua, às vezes a outra metade era o sol, ou metade do coração, enfim. E aquela prática é altamente amorosa, claro, evidente, né? Tem uma intenção muito amorosa. Mas o que aquilo também está colocando de um alerta? Que a outra pessoa é a minha metade. Ou seja, eu só vou me completar com a outra pessoa. Eu não sou um inteiro se juntando com outro inteiro. Eu sou uma metade buscando uma outra metade. Eu sou uma banda da laranja, né? Sou uma parte da laranja. E por que eu não ser uma laranja me unindo com outra laranja inteira e juntos compartilhando as nossas experiências? Então, às vezes, a gente vai construindo dentro desse condicionamento de não assumir as autorresponsabilidades, porque muitas vezes, por debaixo de não assumir a autorresponsabilidade, estão os medos. Então, quando eu derrubava alguma coisa na minha casa, minha mãe perguntava: quem foi que derrubou esse vaso? Não sei, foi um vento. Olha, foi ele, foi meu irmão. Caiu sozinho, né? Então, porque eu assumir a responsabilidade sobre aquele meu ato, então fui eu quando estava passando bicicleta, sem querer, eu não tive a intenção de quebrar o vaso preferido da minha mãe. Mas o que ali estava alicerçado, se eu assumir a responsabilidade, logo eu vou apanhar, logo eu vou receber um castigo, logo eu vou sofrer e por meio de um ato coercitivo e de medo. E aí eu aprendo o quê? Que assumir a responsabilidade não é um caminho agradável. Não é um caminho benéfico, porque é um caminho de sofrimento. E às vezes a gente sofre, muitas vezes na vida adulta, por não assumir a autorresponsabilidade. Fui eu. Quem fez esse relatório? Fui eu. Ainda bem que agora o sistema de informática mostra tudo, né? Se a gente dá um comando, diz lá quem foi que deu o comando. E às vezes quando a gente é chamado a atenção, a gente vai morrendo de medo. Mas nós, seres humanos, não temos a obrigação de sermos perfeitos, né? Às vezes existem estruturas do perfeccionista que às vezes a pessoa bate no peito e diz assim: ah, mas eu sou perfeccionista, viu, Dr. Wellington? Por favor. Essa frase, eu quero ficar muito livre dessa frase, dizer que eu sou perfeccionista. Porque o perfeccionista, numa análise psicológica, está alicerçado a uma vaidade e egoísmo. Então, o quanto é muito prejudicial você se apegar à perfeição, porque nós não somos perfeitos, nós somos complexos. Nós somos seres complexos.
E o erro, o equívoco, faz parte da trajetória. Então, em alguns momentos, você vai esquecer de colocar aquele dado no relatório e está tudo bem. Porque muitas vezes ali é um alerta para que você preste mais atenção, para que você exercite a atenção plena. Talvez você está fazendo o relatório olhando o WhatsApp, deixando o WhatsApp aberto no computador. E o quanto importante está dizendo o quê? Quando você estiver fazendo uma tarefa, esteja na tarefa e não esteja dividido, né, com a mente bipartida em várias coisas na sua vida. Talvez o supermercado que você vai fazer quando sair do trabalho vai ficar lá depois do trabalho, mas agora nós estamos aqui. Vamos passar. E aqui existe, eu fiz questão de colocar o que definitivamente a comunicação não violenta não é, tá? Então ela não é uma forma de falar fofinho, né? Então a colega ali vai dizer assim, não, estou lá na palestra de comunicação não violenta, porque agora eu vou ser fofinha com os meus colegas, né? Vou ser bem agradável, vou ser educadíssimo. Então não é uma prática para tornar pessoas fofinhas e fofinhos, tá? Não tem nada a ver com permissividade, ou seja, o fato de eu estar sendo ali empático não significa que o outro pode invadir a minha esfera e ser violento comigo também, tá? Não é uma técnica, porque técnica, né, é muito rígida. E nós estamos falando de formatos da linguagem do coração. Então a linguagem do coração é fluida e não existem erros, não existem efetivamente coisas enraizadas dessa forma. Não é sobre curar as relações, né? Então nós estamos agora provocando sementes em curandeiros e curandeiras. Primeiro que o curandeirismo no Brasil ainda é crime, né? Por uma questão histórica que a gente poderia abrir tantas questões, né, ali de racismo também envolvido dentro desse contexto. Mas não estamos aqui para curar as nossas relações. Ninguém aqui agora vai curar o marido, a esposa, os filhos, por entender um pouco de comunicação não violenta. Não é para curar relações, é para ressignificar relações. Não é um jeito certo de falar ou uma fórmula mágica. Então ninguém aqui dessa palestra vai sair com uma fórmula, com um script. Porque às vezes a gente quer o quê? Me dê aí a fórmula mágica. Como é que eu faço para ser feliz? Me diga aí qual a forma então certa de falar. Talvez estejamos num pensamento ainda equivocado da comunicação não violenta. Porque não é uma fórmula certa de falar. É uma estrutura de um todo, né, da fala. Não se resume em 4 componentes que a gente vai falar, que são fatos, sentimentos, necessidades e pedidos, tá? Daqui a pouco a gente fala. Não é uma terapia, então a comunicação não violenta não é uma terapia, não é uma prática terapêutica, não é uma abordagem psicológica, tá? Como é a psicanálise, como é o cognitivo comportamental, gestalt e tantas outras formas da psicologia, tá? Não é sobre mudar o outro, isso daí é importantíssimo, porque quando eu aprendo a comunicação não violenta, teoricamente eu quero que o outro também comece a assumir as mesmas posturas da sua fala. Mas a outra pessoa não teve contato com a comunicação não violenta. Então seja você, por meio dos seus exemplos, um farol para que a outra pessoa diga, fulana, você mudou, você está diferente, você está falando diferente, não fofinho, por favor, tá? Você está falando diferente, né? Você está falando de maneira mais empática, né? Você está ali mais habilidosa ou habilidoso no traquejo, porque Marshall Rosenberg, esse psicólogo, né, que desenvolveu essa prática da comunicação não violenta, ele foi um dos grandes mediadores da faixa de Gaza, por exemplo. Ele foi mediador em várias estruturas, utilizando entre os israelenses e os palestinos justamente esse olhar de quais as necessidades que conectavam os dois. Porque existiam necessidades muito particulares e comuns. Todo mundo estava lutando por suas necessidades particulares humanas. Então, a busca dele dentro da mediação era justamente conectar os dois povos, e ele conseguiu alguns avanços, né, até quando que ele morreu agora em 2015, né? Então tem pouco tempo. Então até onde ele pôde, ele fez o melhor dele. Pode passar. Como agir diante de quem pensa diferente, né? Então é aquela questão, né? O outro ainda não teve contato, o outro pensa completamente diferente de mim. Escutar de forma atenta e sem interromper. Então seja você a primeira pessoa a aplicar a comunicação não violenta. Utilize a escuta empática e ativa. Ouça sem interromper. Por mais que você queira se justificar imediatamente, mas você ouça, respire fundo, preste atenção. Lembra daquela primeira pergunta que eu coloquei aqui no slide, né? Você quer escutar para compreender ou quer escutar para responder, né? Então, coloque sempre essa pergunta. Espere, eu estou aqui para responder ou para compreender? Para compreender. Então, observe, né, de forma atenta, sem interromper a outra pessoa.
Fazer os pontos em comum que você identificou, ou seja, perceba o que você quer e o que o outro também trouxe para você. Então aborde, traga para o outro pontos em comum das intenções de vocês. Estamos aqui para colaborar, estamos aqui para construir uma escola de governo mais humana, estamos aqui para edificar uma gestão que olhe para os seres humanos além das matrículas, além dos números que somos colocados. Então são necessidades que conectam todo mundo que está envolvido, né? Se comunicar de forma consciente, clareza ao expressar, ou seja, fale exatamente aquilo que você quer. Muitas vezes a gente se perde nas justificativas, nas falas tão ali arrodeadas, parágrafos e parágrafos para você falar uma única frase que efetivamente você quer. Então seja mais objetivo, né? Dê mais clareza para o que o outro precisa compreender. Trazer o meu incômodo. Então isso daí é muito importante, porque muitas vezes a gente não exercita a autenticidade, que é um pilar muito importante. Às vezes a gente é muito político, né? E dentro dessa política a gente não expressa o meu incômodo, né? Só que existem várias formas de falar o incômodo sem ser violento. Escutar para depois falar de forma que cuide de todos, isso daí está conectado com não interromper. Entender a minha disposição emocional para falar sobre o tema, né? Esse entender a disposição, então possa ser que a colega aqui queira falar comigo nesse exato momento em que eu estou completamente mexido, porque eu acabei de receber uma notícia da minha família que eu estou desestruturado momentaneamente. Então a colega quer falar comigo e eu tenho a autenticidade de dizer assim: colega, neste momento não posso falar com você. Podemos falar amanhã sobre isso? Ah, Tiago, é urgente. Então podemos falar mais próximo ao meio-dia? Então o quanto é importante eu honrar a minha autenticidade. Porque muitas vezes a gente vai atropelando, vai encontrando pessoas desafiadoras na nossa vida e nos encontram justamente em momentos que a gente não está disponível para falar sobre aquele assunto. Ou são assuntos que a gente precisa se reerguer emocionalmente para que se depare com aqueles diálogos difíceis. Às vezes é uma reunião desafiadora, com pessoas que já vêm armadas, em estado de beligerância, né? Talvez que acordaram com a música da vida bem barulhenta mesmo, né? E a gente acordou em toda a sintonia e que naquele momento a gente não está disponível. A gente não está negando em dialogar, mas está dizendo que naquele momento eu não estou disponível. E eu não sou obrigado a estar disponível todos os dias. Porque às vezes a gente entende que a gente tem que estar bem todos os momentos. Mas não estar bem, está tudo bem. Eu não estou bem hoje, está tudo bem. Então isso daí também eu vou aplicando o quê? A autocompaixão. Hoje eu não estou bem. Hoje eu quero que cancele todas as reuniões e remarque para a próxima semana. Hoje eu não estou bem. Então, por que eu vou me colocar em grandes vulnerabilizações tóxicas se hoje eu não estou bem e hoje eu não vou entregar o meu melhor dentro daquelas reuniões? Consequentemente, eu vou adotar comportamentos altamente distorcidos da minha realidade, da minha essência. Então, eu tenho a hombridade ali de dizer que hoje eu não estou bem e, por favor, cancele a minha agenda, está tudo bem também. Diante do vínculo da relação, entender o que a pessoa desperta em mim, né? Então, você está lá com o seu companheiro ou sua companheira, e aí pega o celular para poder, ali, né, o companheiro, a companheira pega o celular para o Instagram, WhatsApp, alguma coisa assim. Se aquilo te irrita, o ato do seu companheiro e da sua companheira te irrita de estar ali no celular, observe quais são os aprendizados. O que é que aquilo traz para você? Porque muitas vezes a gente foge das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Qual é o sentimento que eu sinto naquele momento? Raiva. O que é que a raiva traz efetivamente de aprendizado para mim? Por que eu estou com raiva da pessoa que eu mais amo? Que eu digo que amo, né? Pelo menos, né? Então, por que eu estou sentindo raiva? Ou se o meu companheiro ou a minha companheira passa num concurso e, na realidade, eu estou com um sentimento de inveja. Eu não estou feliz, eu não consigo exercitar a felicidade, né? Hoje eu estou feliz, mas é aquele feliz bem assim, né? Bem apático. O que é que eu posso fazer com essa inveja? Talvez estudar mais, ou talvez reconhecer para mim que também eu gostaria de estar naquele lugar. E quais são as estruturas que eu posso fazer para? Porque às vezes eu tenho um amigo, uma amiga, certa feita eu passei em um concurso, passei em alguns concursos, e aí o que aconteceu? Teve uma pessoa que disse assim: nessa colocação você não vai ser chamado não. Ou seja, bem-vindo à realidade, ao planeta Terra, né? E aí eu disse: não, mas eu vou ser chamado, vou ser chamado. Você não vai ser chamado não vai dar certo não vou nem prorrogar o concurso. Eu disse: vai prorrogar, vai. Se vai prorrogar e vai dar certo, eu vou.
Porque eu já começava a exercitar a neurolinguística, eu já começava a imaginar eu subindo a escada, assinando o termo de posse, eu já começava a utilizar uma manifestação, já estava manifestando que aquilo estava para acontecer na minha vida. Mas aí sempre tem um amigo, um professor, né? Que essa pessoa foi uma grande professora para mim, né? Uma grande mestra, que aí disse assim, quero ver o que você vai fazer com o que eu vou colocar para você, né? Então qual foi o sentimento que ela me deu? Aí eu disse, será que eu estou com medo? Será que eu estou inseguro? Será que eu confio efetivamente naquilo que eu estou manifestando? Confio. Então, ok. Mas aquela pessoa foi uma válvula importantíssima para fazer com que eu observasse o que efetivamente eu estava, né, sentindo. Escutar com curiosidade, né? Então, isso daqui, essa curiosidade não é ficar perguntando detalhes desnecessários, mas ficar atento. Fale mais sobre isso, fulano. Fale mais sobre esse sentimento. Então, essa é uma curiosidade saudável e não querendo saber detalhes desnecessários. Pode passar. O que não gosto do outro, o que teme, né? Que é justamente isso que eu estava falando. Essa dificuldade, muitas vezes, que nós temos de exercitar, de querer o êxito do outro, né? A difícil, né? A expectativa ali da felicidade do outro. Eu não consigo vibrar pela felicidade do outro. Porque o outro, quando consegue algo tão positivo, eu fico frustrado. Isso daí é muito importante que a gente observe isso. Quem faz terapia, leve para a sua terapia. Quem não faz terapia, utilize a prática da comunicação não violenta, a checagem dos sentimentos. Porque muitas vezes a gente não para observar quais os sentimentos que nós estamos no nosso dia a dia. A gente não para acordei. Qual o sentimento que eu acordei? Cansaço. Acordei cansado, acordei triste, acordei ainda mexido. Enfim, a gente não tem o hábito. E o quanto é importante isso também, pode passar. Para uma vida mais leve, o que quero mudar em mim hoje? Então aí eu coloco para vocês. Não precisam responder alto, mas respondam na mente de vocês. Para vocês terem uma vida mais leve, o que é que vocês podem mudar em vocês hoje? Em termos de posturas, atos, palavras, comportamentos. O que vocês podem mudar hoje? O que é que vocês estão, muitas vezes, postergando, colocando para o depois, né? Às vezes uma fala com alguém muito importante para a sua vida, colocando para o depois. Amanhã eu falo com minha mãe, amanhã eu falo com tal pessoa, expressando isso ou aquilo outro. Fale hoje. Porque o amanhã você não tem um domínio. O depois você não sabe. Você não sabe nem o que vai acontecer depois dessa palestra. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Mas o amanhã a gente não tem. E às vezes a gente fica postergando. Teve uma moça, né, tem uma história de uma moça que ela recebeu um lenço lindíssimo, que um parente dela trouxe de Paris, de seda, um lenço lindíssimo. E ela pegou e guardou no guarda-roupa, dizendo que ia esperar o melhor momento da vida dela para usar. Não vou usar. Fulana, vai ter um casamento de sua filha, use. Não, ainda não é o melhor momento. Vou esperar o melhor momento da minha vida. E aí essa senhora, ela morreu. E aí a filha lembrou, e aí talvez o melhor momento dela foi ali no caixão, que foi enterrada com o lenço. Então muitas vezes a gente fica confiando muito no depois. Então sejamos o nosso melhor hoje e agora, nesse exato momento. Porque é o que nós temos de garantia. Porque o amanhã a gente não sabe se vai acontecer. E o quanto de ensaios de morte a gente faz toda vez que a gente vai dormir. Toda vez que a gente dorme, a gente ensaia a morte, que a gente não sabe se vai acordar. Ninguém tem garantia. Por favor, continue dormindo, tá? Não é para ninguém agora parar de dormir, né, por conta disso, tá? Inclusive tem um livro fantástico, que é Por que Nós Dormimos. Fantástico, tá? Por que Nós Dormimos. É um livro que eu recomendo para vocês também. E então a gente vai fazendo essa reflexão. Pode passar. Vamos para os 4 passos da CNV, da comunicação não violenta. Vamos lá para o primeiro passo. Vamos para o primeiro passo. O primeiro passo são os fatos, tá? Que existe uma diferença de fatos e interpretação. Fato é tudo aquilo que, se tivesse uma câmera aqui gravando, qualquer pessoa narraria da mesma forma. Interpretação, eu vou colocando as minhas emoções envolvidas, tá? Então, fatos, observe, analise, mas não julgue. Não precisa concordar, mas precisa seguir, né? Ou seja, é justamente isso. Eu coloco uma câmera aqui e digo que Rita está na porta do auditório. Ponto. Isso é um fato.
Então, Rita está na porta do auditório, prestando atenção na palestra. Eu já estou interpretando. E prestando atenção na palestra já é uma interpretação, né? Ou o colega estar ali anotando para depois aplicar no setor de trabalho. Interpretação. Tá? Porque a câmera está filmando a colega anotando. Se ela vai aplicar ou não no ambiente de trabalho já é uma interpretação. Então, os fatos são tudo aquilo que não precisa ser concordado. Eu não preciso concordar com os fatos. Mas é aquilo objetivamente que acontece na minha vida. Ontem, minha filha chegou em casa às 9h30. Então, qualquer pessoa que pegasse as câmeras do condomínio verificaria que 9h30 minha filha chegou no condomínio. Ponto. Ela chegou do condomínio porque ela veio de uma festa, tal. Isso daí não está posto na câmera, né? Então, às vezes, no nosso diálogo, a gente vai saindo dos fatos e vai entrando nas interpretações. E quando eu saio dos fatos e vou para as interpretações no meu diálogo, eu corro o risco da reatividade. Porque o outro entende o quê? Que eu estou julgando. O outro entende que eu estou indo de encontro a totalmente aquela intenção que a outra pessoa estava. Então, se eu fico preso aos fatos, eu tenho uma maior segurança de não reatividade da outra pessoa. Pode passar. O segundo passo são os sentimentos, né? Sinta o que está sentindo. Se permite a sentir tudo sem auto-julgamento. E o quanto é desafiador, né? Às vezes na nossa mente a gente faz uma seleção, sentimentos bons e sentimentos não tão bons. Se eu sinto raiva, eu quero colocar debaixo do tapete, que eu classifico como sentimento ruim. Se eu sinto inveja, mais ainda, debaixo do tapete, né? Então, às vezes a gente fica numa seletividade de quais sentimentos bons e de quais sentimentos tão vergonhosos. Mas sentimentos são sentimentos. E Marshall Rosenberg, ele traz que todos os sentimentos nós precisamos acolher. No Mindfulness, né? Uma prática de atenção plena, tem uma técnica, né? Isso é uma técnica, né, de atenção plena que é fantástica, vou ensinar para vocês. Quando vier, né? Então você tiver com dificuldades, tendo pensamentos, né, completamente equivocados, completamente tóxicos, prejudiciais, né, à sua forma de vida, o que você pode fazer? Ao invés de rejeitar aquele pensamento, porque se você rejeita, Freud ele diz que tudo aquilo que nós rejeitamos na nossa vida nos persegue até que vamos dando conta daquilo. Então, qual é a prática do Mindfulness, né? Fácil, simples. Olá, pensamento. Ou seja, você reconhece o pensamento. Olá, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Ou seja, olá, pensamento, eu reconheço que você está aqui na minha mente. Obrigado, pensamento, eu busco qual o aprendizado de estar pensando e aquele pensamento vindo várias vezes. O julgamento, o colega entra na sala, Ave Maria, já chegou essa pessoa. Não vai fazer nada hoje, tenho certeza, vai ser igual a ontem. E aí, olá, pensamento. Obrigado, pensamento, porque eu estou me percebendo ali que eu estou colocando as minhas interpretações, né? Posso ser que você surpreenda, naquele dia o colega faça algo diferente. Tchau, pensamento. Eu não preciso ficar naquele pensamento, eu não preciso ficar preso àquele pensamento. Então veja como é simples. Olá, pensamento, reconheço que ele está dentro de mim. Obrigado, pensamento, busco o aprendizado. Tchau, pensamento, porque eu tenho outros mais 60 mil pensamentos e nós, seres humanos, temos uma média de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Por dia. Todos nós temos de 40 a 60 mil pensamentos desde quando nós acordamos até quando vamos dormir. Isso é a ciência que diz, tá? Não é Tiago que tirou da cartola esse número, não. Então a neurociência fala que nós temos esses milhares de pensamentos. Imagine se você fica congelado em 60 mil pensamentos. O caos. O pânico da saúde mental, né? Então, talvez a nossa saúde mental cada vez mais está sendo, né, abarrotada com tantas enfermidades, tantas questões, porque existe um congelamento dos pensamentos. E a gente vai se libertando daquilo que efetivamente não faz sentido. Pode passar. Tem uma terceira estrutura que são das necessidades, tá? Traga à tona suas reais necessidades. Você sabe qual a sua necessidade diante de uma briga ou um conflito? Então, se eu digo, preciso de dinheiro, dinheiro é necessidade? Quem se arrisca? Alguns podem dizer assim, sim, né? Só que dinheiro é estratégia. É um meio. Porque quais são as necessidades? Alimento, lazer, amorosidade. Porque com dinheiro você pode cuidar de tantas necessidades humanas.
tá? Porque possa ser que você chegue para uma pessoa, uma comunidade, porque lembre que eu disse, necessidades humanas universais. Existem pessoas, se você chegar numa tribo ainda isolada da Amazônia e disser dinheiro, não vai ser necessidade daquela tribo. Eles não precisam de dinheiro. Então não é uma necessidade universal. Mas se você disser alimento, sim, todos nós, seres humanos, precisamos nos alimentar. Mesmo que seja de prana. Mesmo daqueles iogues que se alimentam de prana, ali é um alimento. Não estamos classificando a forma de alimento, mas ali é uma forma de alimento. Então, alimento é uma necessidade universal. Dinheiro não é. Se eu disser para vocês, o que te traz de sensação, de necessidades? Por que você come bolo de laranja com cobertura de chocolate? Já bem na hora do lanche, né? Falando de bolo. Quais são as suas necessidades? E aí algumas pessoas poderiam dizer, eu não gosto de bolo de chocolate ou com cenoura com chocolate. Ok. Outras pessoas dizem assim, o bolo me remonta a uma memória afetiva da minha avó. Vai lá para a casa da minha avó quando eu chegava lá quando era criança. Então, o bolo não é apenas uma estratégia para você se conectar a sentimentos e necessidades. Pode passar. Combinado, né? Combinado ou pedidos. Faça o que quer, não espere que adivinhem, né? Porque às vezes a gente tem um condicionamento, a gente ser humano tem um condicionamento de achar que o outro tem uma bola de cristal, né? E que o outro vai adivinhar o que é que nós estamos querendo dentro daquela situação. A outra pessoa não tem uma bola de cristal, isso é fato, né? Por mais que seja duro essa realidade, mas a outra pessoa não tem uma bola de cristal. Então, se a gente não fala, se a gente não pede, se a gente não propõe um combinado, não tem como. Então, se eu quero que o meu colega de trabalho chegue agora às 7h30 e não às 8 horas, como ele comumente está chegando, ele não tem como adivinhar. Então, eu vou ficar com raiva, vou ficar sem falar com ele, vou ficar indiferente, presumindo que a outra pessoa está entendendo que eu estou querendo que ele chegue mais cedo. Mas se eu não falo, se eu não gero um combinado, não gero um pedido, não tem como o outro adivinhar. Quem ama não é obrigado a saber, ali é saber, tá? Tá invertido. Então, quem ama não tem a obrigação de saber, tá? Então, você chega entristecido em casa e aí você gera todo um movimento porque o seu companheiro ou a sua companheira não percebeu que você estava triste por algo que aconteceu no seu trabalho. Óbvio, você não disse, né? Mas às vezes existem conflitos, né? Ali que são gerados, conjugais. Você não percebeu, você é insensível, você não percebeu que eu estou triste hoje, você não presta atenção em nada, tal, né? Isso são altamente interpretações. Saí dos fatos, cheguei triste em casa, pronto. Saí dos fatos e fui para as interpretações. Logo eu vou gerar movimentos o quê? Reativos. Porque o outro vai querer se defender diante daquelas acusações. Pode passar. Trocando o discurso, né? Então a gente pode fazer uns reposicionamentos no nosso discurso. Veja como é fácil. Você é trocando por acho que. Você é devagar demais. Acho que você está lento. Veja o quanto é desafiador dizer assim: você é lento demais, Bruno. Você é, então eu estou julgando. Acho que você está lento hoje. Concordam? Fica muito mais leve. Acho que é uma impressão minha, sou eu que estou tendo essa impressão. Mas quando eu digo você é, eu estou apontando, julgando e dando certeza sobre aquilo que eu estou dizendo. E quando diz você é, você dá uma ideia também de imutabilidade, porque é o estado. Perfeito, perfeito. E o quanto é desafiador colocar essa imutabilidade nas nossas falas, né? Você é incompetente. Veja o quanto é desafiador você receber uma fala dessa. Você é desprezível, você é burro. Então, às vezes, na nossa infância, por não... E para mim, a tabuada era um desafio. É tanto que eu quis ficar longe de exatas, de tanto trauma que eu tive para decorar aquela tabuada 2 vezes 2, 2 vezes 4. E quando minha avó mudava a sequência, porque a gente vai aprendendo na sequência. Quando ela, de 2 vezes 4, ela já pulava para 2 vezes 8. Na minha cabeça, rápido, tinha que chegar até 8, porque eu tinha que responder rápido. Então, às vezes, numa situação assim, você é burro, você não sabe. E aí eu fiz, você é burro. Já gera um sentimento de incompetência,
já prejudica a autoestima e já vai prejudicando as nossas escolhas de vida. E se a gente não cuida dessas frases, que muitas vezes a gente fala sem perceber, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos netos, enfim, para os colegas de trabalho, a gente vai construindo relações altamente tóxicas, prejudiciais e bem desafiantes. Então, veja que é bem fácil, pode passar. Os 3 pilares da comunicação não violenta: a autocompaixão, a autenticidade e a empatia, tá? A autocompaixão. Dentro da autocompaixão existe a estrutura da atenção plena, ou seja, da escuta ativa. A autocompaixão exige o quê? Que você preste atenção na forma como você está se tratando. Muitas vezes somos muito rígidos, somos implacáveis, principalmente quando cometemos equívocos. Somos muito rígidos. Não acredito que eu errei isso, não acredito que eu esqueci esse compromisso, não acredito que eu esqueci a data de aniversário do meu casamento. Né? Isso daí é motivo de grandes conflitos em vários casamentos. Né? Já bote no alerta do celular, né, doutor Wellington? Já bote no alerta do celular, ainda bem que tem Facebook para dizer aniversário agora de todo mundo, tal, eu boto tudo na minha agenda virtual, porque aí não tem esse risco de gerar conflitos desnecessários, né? Então, a autocompaixão está dizendo o quê? Seja mais amoroso, seja menos rígido. Às vezes a gente é muito compassivo com o outro, né, com um colega de trabalho dentro dos equívocos, mas quando somos nós que cometemos aqueles equívocos, somos muito rígidos, somos muito severos. E a autocompaixão está associado à vulnerabilização. Tem uma autora norte-americana, Kristin Neff. Ela é psicóloga e ela é referência planetária no assunto da autocompaixão. Quem puder comprar o livro dela, que o livro dela é Autocompaixão. Kristin Neff, N-E-F-F. Kristin com K, tá? Kristin Neff. Ela tem um livro só sobre autocompaixão. É um livro fantástico, tá? Para você compreender mais sobre as estruturas da autocompaixão. A autenticidade é diferente de sincericídio, tá? O fato de você ser autêntico não significa que você vai ser o super sincero, a super sincera, que vai saindo metralhando todo mundo com as suas verdades. Você é, porque são apontamentos e a gente já verificou que não é a estrutura ideal. A autenticidade é você expressar efetivamente os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas impressões sobre aquela questão. Isso aí está dentro da autenticidade. A empatia está inebriada, como eu falei no início, muito mais de você se colocar no lugar do outro, de você compreender quais são os sentimentos e necessidades que o outro pode estar sendo provocado. Às vezes um ato reativo do outro possa ser um pedido de socorro. Aquela pessoa bem desafiadora no seu ambiente de trabalho possa ser que seja alguém que esteja passando por problemas bem sérios e, consequentemente, possa ser um pedido de socorro. E aí, se você come daquele prato de caos que você é oferecido todos os dias por aquele colega, você não compreende e não exercita a empatia. Então, a empatia, primeiramente, você tem que estar bem com você, exercitando a sua autenticidade e, consequentemente, observando o além do que a pessoa está expressando para você. Além dessa fala altamente violenta, o que é que a outra pessoa tem de positivo em que eu posso colaborar com essa outra pessoa? Quando a gente vai aplicando essas estruturas, esses 3 pilares, a gente vai perceber que a vida vai se tornando mais leve. Porque, na realidade, eu sou responsável por mim, por meus sentimentos, por minhas necessidades. E não em mudar quem quer que seja. Eu estou à disposição para poder ajudar nos momentos em que eu estiver disponível. Isso daí é autocompaixão. Eu estou exercitando a minha autenticidade dentro da minha fala, dentro das expressões do que eu acho. Isso daí é importante o quê? Que a gente fala em primeira pessoa. Para mim é importante, eu estou triste. Então eu vou começando a falar em primeira pessoa e vai mudando todas as estruturas que às vezes eram conflitos bem árduos da nossa comunicação. Pode passar. E aí nós temos alguns benefícios da autocompaixão. Melhora os sintomas de ansiedade, de depressão, porque eu estou acolhendo aquilo, né? Eu estou me acolhendo com mais amorosidade. Aumenta a coragem, a autoaceitação, a autoconfiança. Eu costumo dizer que se você ainda não souber de algo, você reposicione a sua fala, ao invés de assim, eu não sei fazer isso, eu ainda não sei. Ainda. Acrescente o ainda, você vai verificar o quanto fica mais leve para você. É uma luta para mim aprender inglês. Uma luta. Eu acho que é alguma coisa de vidas passadas, alguma trava aí. Eu ainda não aprendi inglês. Mas é um objetivo que eu tenho de aprender fluentemente, porque talvez eu seja tão rígido, precise aplicar mais a autocompaixão cada vez mais.
porque eu prezo ali por uma fluência, por uma dicção ali do idioma, né, dentro de um padrão como se eu morasse nos Estados Unidos. Então, eu ainda não falo fluentemente, mas eu estou no caminho, tá? Então, quando a gente coloca o ainda, fica muito mais leve. Eu ainda não sei sobre essa temática, mas você poderia me ensinar, colega? Ou você poderia me indicar um livro? Você poderia me guiar dentro dessa estrutura? Porque ainda não sabemos muitas coisas, mas podemos aprender muitas coisas. Estimula a habilidade de ter mais conexão com outras pessoas, né? Porque eu estou na minha autorresponsabilização, reduz a ruminação mental diante dos erros. Então, são aqueles pensamentos que ficam: poxa, eu errei, e agora como vai ser? E eu vou criando teatros mentais, né? E agora eu vou ser punido, e agora minha culpa, minha máxima culpa, que a gente vai para outras estruturas, né, milenares, que foram impostas, né, para que a gente sentisse tanta culpa. Ensina a lidar com emoções difíceis, como medo, tristeza. Botei tristeza 2 vezes, né? Tristeza, traz sensação de autocuidado, bem-estar. Então, veja o quanto a autocompaixão pode passar o slide. Veja o quanto a autocompaixão nos traz, né, benefícios. E aí eu vou pedir para vocês participarem comigo, tá? Não precisa responder em voz alta, mas aí quem tiver com papel vai anotando, quem não tiver vai mentalmente observando. Quando você se engana, erra ou esquece um combinado, você se irrita consigo mesmo, sim ou não? Responda aí mentalmente. Me irrito. Sim, não me irrito, não. Pode passar. Vamos para a próxima pergunta. Você se compara com seus amigos e colegas, se julga como pior que eles e isso te traz sofrimento. Sim ou não? Tá? Vão aí anotando mentalmente. Quando as coisas estão desafiadoras, você tende a ser duro consigo e se cobrar, se exigir? Sim ou não? Quando você não se desempenha bem em algo importante, você sente culpa, vergonha ou se acha inadequado? Sim ou não? Vamos lá para a próxima pergunta. Ao sentir medo, tristeza ou algo dolorido, você procura se livrar logo dessa emoção e ficar bem logo? Sentiu tristeza, medo, você sai daqui, né? Tchau pensamento, né? Não diz nem o olá, nem o obrigado, já vai pro tchau mesmo pensamento, né? Volta um pouquinho, só para não ficar na última pergunta. Então, se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, precisamos exercitar mais a autocompaixão. Porque todas essas perguntas são respostas do quanto nós estamos precisando aprender mais sobre o caminho da autocompaixão. O quanto nós somos muito rigorosos, muito implacáveis conosco. O quanto ainda estamos muito seletivos dentro dos nossos pensamentos, das nossas estruturas padronizadas. E somos seres humanos fluidos, cíclicos. Hoje acordo de um jeito, não sei como eu vou dormir. E as minhas experiências que eu tive até antes dessa palestra estão aqui se expressando na minha fala. E, consequentemente, depois dessa palestra, terei muito mais experiências pela troca aqui do campo, mesmo dos olhares, mas estamos aprendendo juntos, né? Então, se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, não importa quantos sims ou quantos nãos, mas se você respondeu pelo menos um sim, precisa ter aí cada vez mais a atenção da autocompaixão. Aplicar com calma, tranquilidade, mas autocompaixão precisa estar mais presente na nossa vida. E o quanto é desafiador, nós seres humanos, dentro da nossa complexidade e das nossas cobranças, né? Ô Tiago, é possível traçar um paralelo entre a autocompaixão e a resiliência? Sim. A autocompaixão é toda essa estrutura que eu já falei, né? A resiliência, por meio dos obstáculos, eu estar atento à perseverança, à confiança. Eu confiar que algo, efetivamente, tem de extraordinário de aprendizado dentro daquela situação. Então, quando alguém provoca algo desafiador na nossa vida, né? Algum comportamento. Então, quando diz assim, aplique a resiliência, ou seja, por mais doloroso e desafiador aquilo, mas tenha um pensamento esperançoso, busque o aprendizado diante daquilo que aconteceu.
Já a autocompaixão tem a ver algo conectivo comigo mesmo, né? Com aquele sentimento que aquele fato provocou em mim, o que é que eu vou fazer? É o que Sartre ele já falava, não é o que os outros fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você, né? E isso daí é muito autocompaixão. Veja que Sartre, mesmo dentro do ateísmo dele, né, dentro da questão ali bem forte em algumas falas dele, mas ele tinha muita questão de autocompaixão, né? Vamos passar aqui para a autenticidade. Aqui eu trouxe essa autora, que também eu recomendo a vocês adquirirem os livros. Até parece que eu estou sendo representante de livros, né? Mas é porque eu gosto de compartilhar, né, os aprendizados, e eu acho que os livros são os nossos melhores companheiros de jornada dentro do saber, né? E tem essa psicóloga, Brené Brown, que ela tem um livro em específico, A Arte de Ser Imperfeito, tá? E tem um outro que é A Coragem de Ser Imperfeito. Tem vários livros dela. Então esse A Coragem de Ser Imperfeito é maravilhoso, porque nos liberta justamente de sermos imperfeitos em todas as nossas estruturas cíclicas e complexas. Então essa psicóloga aqui, americana, inclusive no Netflix tem uma palestra dela, Brené Brown. Coloquem lá no Netflix, Brené Brown, e tem uma palestra, se eu não me engano, de 1h30, fantástica, que ela vai falar justamente sobre essa coragem de ser imperfeito e o quanto é libertador assumirmos que somos imperfeitos, mas estamos disponíveis a aprender, tá? E aqui ela diz, diante da autenticidade, é o exercício diário de deixar de ser quem nós achamos que devemos ser e abraçar nós mesmos. Porque às vezes a gente vive muito no idealismo, né? Eu gostaria de ser esse servidor X. Eu quero ter o domínio e o controle do que as outras pessoas acham de mim. Primeiro que o que o outro acha de mim está completamente fora do meu radar. Não tem como eu controlar o que o outro vai achar de mim, porque é uma impressão do outro. Lembra que cada um fica responsável por si? É uma impressão do outro. Então, às vezes, eu vou vivendo dentro de uma amargura, dentro de um aprisionamento, querendo ser agradável por todos, querendo saber se todo mundo está legal comigo mesmo, tal. E aí eu vou ficando refém das conversas. Olha, você não sabe o que estão dizendo de você, nem me diga. Já tem um grande tempo que eu adoto essa postura, utilizando a sabedoria de Sócrates, né? Sócrates, ele dizia assim: se o que você vai me falar vai acrescentar algo em mim, não, então pronto, então não falo. Então eu tenho exercitado essa postura e tem me libertado bastante. Eu tenho vivido mais leve, mais tranquilo. Você não sabe o que estão falando de mim, pronto, fique com você. A responsabilidade é do último atravessador, então não atravesse essa notícia. Né? Não me diga. Não, mas você vai ficar chocado. Isso piorou ainda que eu quero ficar chocado. Piorou ainda que eu vou acessar sentimentos que eu não estou disponível para esse momento. Não quero acessar isso. Então, se o outro falou mal, se o outro foi preconceituoso, se o outro agiu dessa forma, não me diga. É responsabilidade do outro, eu não quero nem saber. Não quero saber. Então, isso daí nos torna bem mais livres. Para mim, pelo menos, tem feito muito sentido, tá? Quando eu me desprendi de querer saber o que as outras pessoas acham de mim, né? Eu não quero nem saber, né? Eu dei recentemente um workshop, um treinamento para os policiais militares, do Tribunal de Justiça, supervisores, enfim. Um público-alvo sobre gênero, gênero dentro da diversidade, né? E aí foi bem desafiador por conta de sistemas rígidos, né? Que as pessoas, elas se colocam em sistemas rígidos e às vezes não estão abertos a novas percepções. E aí, o quanto foi importante para mim entrar naquela sala liberto de qualquer tipo de expectativa do que o outro, mas sim de plantar as minhas sementes. Porque o nosso papel de provocador, né, aqui como eu estou, um provocador, né, é de plantar sementes. Se o que cada um vai fazer com essas sementes já não é mais da minha responsabilidade. Algumas pessoas vão plantar em solos férteis e vai germinar árvores belíssimas, com frutos, e vai multiplicar. Outros vão estar plantando em solos áridos, que talvez aquela semente vá morrer. Outros vão ficar só com a semente na mão, sem saber nem o que fazer. Mas aí é uma responsabilidade do outro, e isso é libertador. Pode passar. Punição e correção, né? Qual a diferença de punição e correção? Isso daí é muito importante, porque às vezes nós nos achamos educadores, principalmente os nossos filhos, né? Dentro das estruturas das salas de aula, né? Existe uma diferença de professor e educador, né? Tem até um texto, que eu também recomendo, eu já vou para os textos, né? Que são, como é que é? Educação, Punição e Correção. Né? Qual a diferença de punição e correção? Isso daí é muito importante, porque às vezes nós nos achamos educadores, principalmente os nossos filhos, né? Dentro das estruturas das salas de aula, né? Existe uma diferença de professor e educador, né? Tem até um texto, também recomendo, eu já vou para os textos, né? Que são,
eucaliptos e jequitibás e eucaliptos amar, de Rubem Alves, aconselho. Que ele fala a diferença de professores e educadores. Qual a diferença, né, de você ser um professor e um educador? Então tem esse texto, jequitibás e eucaliptos, que é fantástico, que nos abre uma reflexão de justamente se no nosso dia a dia nós estamos sendo professores, não só de sala de aula, né, professores dentro dos contextos que nós transitamos, ou educadores, né? E aqui existem as formas de punição e correção, a diferença, né? Corrigir e ensinar é diferente de punir. A punição está relacionada com a nossa raiva e a nossa violência, né? Então eu coloco a estrutura de raiva e violência. Então eu estou na forma de punição, tá? Então eu vou deixar de castigo, eu vou fazer isso, vou ameaçar que não vai acontecer mais isso com meu filho, porque eu estou na punição. Eu estou transferindo toda a minha raiva, toda a minha violência para aquela pessoa. Crianças ou pessoas que adotaram em um sistema de recompensa recebem um ensinamento para terem medo, tá? Então, venha para a palestra e fique comportada, né? Às vezes a gente faz isso muito com as crianças. Não, fique comportada, preste atenção em tudo, viu? Não mexe em nada, que depois a gente vai no McDonald's, né? Depois a gente vai no shopping, né? E aí, são essas estruturas de recompensa vêm com medo, porque se eu não me comportar, eu não vou para o shopping, não vou para o McDonald's, e vou ser punida ainda mais, né? Então, às vezes, o que? Entre no supermercado, não pegue nada, não peça nada, que depois eu vou te dar uma coisa bem legal, né? Ou seja, se eu não me comportar, algo de ruim pode me acontecer. O medo, punição, tá? Medo não tem nenhuma relação com respeito. Então, observe que todas as estruturas que nós colocamos, às vezes você tem um chefe, um colega de trabalho, você tem medo. Criou-se uma relação altamente ali de medo, né? Então, assim, quando a pessoa chega ali, você já se treme todo, porque algo de ruim pode acontecer, né? Pode passar. E aí, o que? Quando a gente, né? Ali o agente separado, tá? Quando o agente do medo não estiver, né? O agente junto mesmo. Quando o agente do medo não estiver presente, não será homenageado. Ou seja, quando o chefe não estiver na sala, ele não vai ser respeitado. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, tal. Mas quando ele disser assim, ó, o chefe está ali chegando na porta da SEAD e todo mundo já chega a estrutura, todo mundo já fica ali, guarda os lanches, guarda as coisas todas, porque é a estrutura do medo. Quem impõe medo jamais será respeitado, né? Vai vencer sempre pela violência, pela raiva, né? Pelo ato da violência que é empreendido, jamais pelo respeito. E isso daí é uma diferença de ser chefe e líder. O líder autêntico, ele não tem medo de colocar as suas vulnerabilidades. Pessoal, hoje eu não estou muito bem. Eu gostaria que vocês comandassem a reunião. Aí eu vou ficar mais como um ouvinte. Ok? Que bom, que proeza desse chefe autêntico de dizer que ele não está bem. Porque ele às vezes é condicionado como chefe de dizer que sempre está bem e sempre vai ter as respostas para tudo o que acontecer. E o líder autêntico, ele não tem a obrigação de ter respostas para tudo. Eu ainda não sei te dizer sobre isso, mas eu vou pesquisar. Vamos marcar uma próxima reunião de feedback próxima semana e a gente amadurece mais sobre esse quesito. Acabou, autocompaixão, autenticidade. Pode passar. E aí tem esse videozinho, tá? É porque tá sem o áudio. É do filme O Diabo Veste Prada, tá? Eu vejo o que vai acontecer, olha. A chefe tá chegando, aí chega, olha, a secretária ligando para todo mundo, aí fulano tá chegando. A chefe tá chegando, veja o que vai acontecer, olha. A chefe tá chegando, tá lá embaixo ainda, né? A fulana tá chegando. Aí o rebuliço que acontece, né? Porque a chefe está chegando, então existe um medo, né? Talvez até se o hálito está positivo, né? Como é que vai falar com a chefe sem o hálito estar ok, né? Aí coloca a água, a chefe está chegando. Ela está chegando bem calma, né? Porque ela é chefe, ela não é líder, né? Veja, correndo todo mundo, né? Chega, arruma a mesa. Olha a mesa como estava aí da reunião. Arruma a mesa.
E ela assustada, né? Observando ali o que estava acontecendo. Troca o sapato, estava de crocs, aí troca pro sapato, passa a maquiagem ali, bota a revista na posição certa, e aí vai entrando no prédio. Isso tudo, ainda bem que o motorista ligou, né, para a secretária. Chega, a pessoa está no elevador, ela pede desculpas porque está no elevador, né, porque ela tem que subir sozinha. Chegou. Então, será que nós estamos adotando essa postura dessa personagem aqui, né, que é Meryl Streep, né, fantástica, né, Miranda Presley, né, no personagem de Miranda Presley, né, no filme O Diabo Veste Prada, ou estamos construindo personalidades de líderes autênticos, né? O quanto é desafiador. Imagina o quanto de adoecimento existe nesse local. Magnetismo. Né? O magnetismo ali tão adoecedor naquele local, as estruturas. Eu tenho uma esperança, né, dentro da minha estrutura de trabalho, de que todo mundo sabe o que deve fazer. Eu adoto uma postura assim, ó, todo mundo sabe o que deve fazer. Então, eu acho muito frustrante quando eu tenho que chamar alguém para conversar, para relembrar as tarefas que são naturais daquela pessoa. Eu me sinto mais constrangido do que a própria pessoa. Eu, como líder, e olha que eu tenho uma liderança de 81 pessoas diretas e 768 indiretos que trabalham comigo. Então, eu estou no monitoramento dessa cadeia de pessoas. E eu me sinto altamente frustrado, esse é o meu sentimento, veja que eu estou falando em primeira pessoa, quando eu tenho que marcar uma reunião para relembrar ao colega, ao profissional, né, porque o nome já está dizendo profissional, quais as tarefas que deveria desempenhar, quais as tratativas. E isso daí eu tenho ficado bem reflexivo, né, durante algum tempo. Eu disse, meu Deus, por que eu me sinto tão frustrado? Né? Por que eu então não adotaria uma postura de chefe? Né? Aqui, Tiago está chegando, então todo mundo já faz ali o correto, mas não, talvez eu estaria saindo da minha essência ali. Né? A minha essência é justamente esse ato colaborativo. O que é que você acha, como nós podemos construir? Isso faz parte da minha personalidade. Vamos aqui. E às vezes é desafiador, né? Porque existem os excessos, né? O não respeito. Respeito está ligado ao aprendizado de forma mais ética de lidar com a relação, né? Então, o quanto é importante edificarmos um ambiente de respeito, efetivamente. Algo parecido com o que eu estava relatando, né, para vocês. Um ambiente de trabalho com respeito, mas não com medo. Isso é justamente não a forma coercitiva, né, mas dos ensinamentos, dos aprendizados. Diante do respeito, vamos construindo um ambiente mais colaborativo. Pode passar. Já estamos quase chegando ao fechamento. Medo é coação, respeito é explicar e ensinar, tá? Então, se eu coloco o medo, eu estou agindo na coação, na punição, eu estou punindo. Então, a pessoa vai fazer porque a pessoa tem medo da punição, né? Mas se eu coloco como ensinar, o respeito vem altamente entrelaçado com o explicar. Eu posso explicar. Porque muitas vezes aquela pessoa que eu presumi que sabia fazer aquela tarefa, ela não sabe. Às vezes chega um colega de trabalho que não sabe, não tem uma habilidade em utilizar o computador. Isso não é nenhuma falha. Mas ele ainda não sabe mexer no computador. Mas podemos estruturar um fluxo de que ele pode acessar o computador com o auxílio de uma outra pessoa, mas precisa ter esse olhar empático, esse respeito às limitações técnicas daquela pessoa de trabalho. Então eu às vezes exijo, fulano, você já está 3 dias sem assinar os documentos, tal, e foi um colega que acabou de chegar num ambiente ali no setor. Mas eu não tive a empatia de perguntar, no primeiro momento, na ambientação, colega, você sabe mexer aqui no nosso sistema, tal, porque às vezes a pessoa sabe até mexer no computador, né, mas não sabe aquele sistema. Então, talvez foi uma falha minha. Então, como nós podemos colocar um ambiente de trabalho mais respeitoso e não coercitivo, né? Imposto ali pelo medo. Pode passar. E aí é preciso dizer não. E o quanto é desafiador dizer não, né? Ser empático não é dizer sim para tudo e para todos. Muitas vezes é preciso dizer um não aos outros
para que atendamos às nossas necessidades. Eu não posso falar com você neste momento. Não, estou dizendo não. Mas eu estou dizendo o quê? Neste momento. Eu não posso dizer, né? Não posso atender você. Ou eu ainda não sei falar ou fazer o relatório sobre esse assunto. Você teria algum modelo? Isso daí eu estou mostrando que é a minha fragilidade. Eu estou dizendo que naquela temática eu não tenho. E se você tiver algum modelo, por favor me passe. Ou alguma diretriz, ok, né? E às vezes por não saber dizer não, né? Essa estrutura tão desafiadora, os nossos relacionamentos, não só no ambiente de trabalho, mas na nossa vida pessoal, né? Com os nossos amigos, com os nossos afetos, né? Mais íntimos, o quanto é desafiante a gente colocar os limites. Mas são os limites para que a gente possa sobreviver, né, dentro de estruturas às vezes tóxicas, mas dentro também dos pilares da autenticidade. E aí eu falei a palavra sobreviver, e o quanto é importante observarmos se dentro das nossas relações nós estamos sobrevivendo ou vivendo de maneira fluida. Eu estou sobrevivendo nesse casamento, eu estou sobrevivendo nesse ciclo de amigos, eu estou sobrevivendo nesse ambiente de trabalho, que quando chega às 7 horas da manhã é o pior horário da minha vida, e o melhor é 1 hora da tarde, quando bate a porta, né? E vou fazer outras coisas que me deixam felizes, né? E aí tem uma pergunta fantástica para a gente avaliar o que a gente está fazendo ou não por obrigação, com peso. Se agora a Mega Sena depositasse 30 milhões na sua conta, o que você não continuaria fazendo? Se você disser, com certeza eu pediria agora a exoneração do meu trabalho, eu diria aquilo para o meu chefe, para a minha chefe, você está assumindo que o trabalho está sendo um peso, um ato coercitivo. E o quanto é desafiador, né, estarmos nisso. E o quanto nós podemos oxigenar esse ambiente, o que nós podemos melhorar. Talvez o dinheiro chegue na sua vida com muito peso. Talvez o dia mais feliz para a sua vida seja o dia do pagamento. Não sei qual dia que é, o último dia de cada mês. Dia 30. Talvez você vive o mês todo esperando chegar o dia 30. E o quanto é lastimável vivermos esperando o dia do pagamento. Não é pelo dinheiro em si, mas é porque nós estamos com as nossas frustrações todas ali colocadas em ebulição e estamos esquecendo de ser o melhor durante todo o mês. Porque a única coisa que me importa deste ambiente é o dia 30. Acabou. E o quanto é fluido quando você assim, meu Deus, já chegou a data do pagamento. Rapaz, passou tão rápido, né? Porque você foi fluindo e se colocando em autorresponsabilidade de você ser uma pessoa melhor. De transformar o seu dia, porque veja o quanto é desafiante você passar 6, 8 horas, né? Quem trabalha nos 2 turnos. Mais da metade do seu tempo de vida, né, do seu dia, no ambiente de trabalho, e aquele ambiente de trabalho ser o pior local que você gostaria de estar. O quanto é desafiador, né, ficar em ambientes desse tipo, né? Então, mas a gente pode fazer a diferença. Eu por mim mesmo. Porque o mundo se transforma com a forma de que eu transformo a forma de que eu olho o mundo, né? Então, Madre Teresa, ela dizia que ela, certa vez perguntaram para ela, e a senhora acha que vai transformar o mundo, né? Não transforma nada, sempre tem um professor, né, um mestre que nos encoraja, né? E aí a Madre Teresa, ela diz assim, eu sou um deserto e um grão de areia. Acabou. Ela estava atenta ao que ela estava proposta a fazer. Não se ela ia transformar o mundo, enfim, né? E outra vez, né? Irmã Dulce, né, estava pedindo, aqui eu digo Irmã Dulce porque é bem próximo, né, da Bahia, ela foi ordenada aqui em São Cristóvão. Ela estava pedindo donativos para a comunidade dela e quando estendeu a mão, a pessoa cuspiu na mão dela. E ela disse assim, esse é para mim, agora eu estou pedindo para as minhas crianças. Então, o quanto é fantástico estarmos diante dos nossos propósitos. Ela não se abalou em nada com aquele cuspe que foi dado na mão dela. E ela, imediatamente, com inteligência emocional, ela disse assim, agora eu preciso para as minhas crianças. Ok, né? Então, o quanto é desafiador, né, estar em relações de embate, que é diferente de conflitos. Porque conflitos nós teremos diante da nossa complexidade. Somos complexos. E os embates são bem diferentes dos conflitos, né? Vamos passar. O não do outro é o sim para você. O autorrespeito, a autoempatia, a autocompaixão são sentimentos que precisamos trazer à tona
para que consigamos dizer alguns não, e isso daí a gente já dialogou também. Pode passar. Quem gosta de conflito? Quem aqui gosta de conflito? Acredito que ninguém, né? Então, para não fugir de conflitos, é preciso saber dialogar de um jeito que estimula a compreensão e vontade de cooperar. Isso daí nós passamos já a nossa palestra dando várias provocações, distribuindo várias sementes do como nós podemos fazer diante de momentos conflituosos na nossa vida. Pode passar. 2 formas de lidar com o conflito. Não entendam aqui que é uma fórmula, tá? Engolindo sapo, né? Então, existem algumas pessoas que engolem sapos. Então, eu tenho, às vezes, 2 estruturas de lidar com o conflito. Engulo o sapo, então, aquele silêncio altamente tóxico, né? Não, eu não quero provocar ainda mais, então vou engolir sapos. O conflito muda de lugar e se instala dentro de você. Então, o engolir sapos, o conflito, ele inverte a situação. Ele sai do campo externo e vai para o campo interno. Aí você tem gastrites, tem problemas do fígado, né? Porque quem costuma ruminar muito, a medicina chinesa fala muito isso, né? Que o nosso fígado é a grande válvula de escape para quem fica ruminando muitos rancores. Então, pessoas rancorosas geralmente abarrotam o fígado, né? Então, o quanto é importante observarmos que quem engole sapo não é aquela pessoa que está para pacificar, né? Diante do conflito eu prefiro ficar em silêncio, prefiro não falar nada, mas aquilo não ficou bem para você, não está bem resolvido. Você está engolindo aquele sapo e aquele sapo vai provocar o quê? Uma inversão do lugar do conflito. Sai do campo externo e vai para dentro de você. Cuspe fogo, ou senão a gente adota uma postura de cuspe fogo. Me falou. Quem diz o que quer, escuta o que não quer. Então agora você vai escutar, né? E aí eu saio cuspindo fogo. Os sentimentos são liberados, sem filtros, soltando suas críticas, julgamentos, e aí repetiu também julgamentos, né? Nenhuma das 2 formas cria entendimento, concordam? Nem cuspir fogo, porque ali eu estou jogando, né? É uma metralhadora que eu estou disparando ali as minhas verdades, o sincericídio, e também o engolir sapos, tá? Pode passar. É preciso que haja uma mudança de olhar, né? Para conseguir transformar conflitos em conversas, olhando, cultivando uma disposição para não apenas resolver problemas, mas enxergar as pessoas por detrás de cada conflito. É o que eu disse a vocês. Diante do conflito, busquem utilizar um olhar empático. Quais são as necessidades, quais são as expectativas que essa pessoa está lutando para me falar? Porque de um modo imediato, eu tenho uma pessoa com uma fala muito violenta. Mas quais são as necessidades que essa pessoa está lutando? Talvez ela precise de reconhecimento. No ambiente de trabalho, às vezes, existe muito isso, né? Que às vezes nós lutamos muito por reconhecimento, às vezes no clima, na pesquisa de clima organizacional, vem muito isso. Você se sente reconhecido pelos seus chefes, enfim e tal. Às vezes vem um percentual gritante, não, né? E às vezes algumas posturas no meu setor, às vezes algumas posturas no meu ambiente de trabalho estão eivadas por conta daquela necessidade que eu não está sendo atendida, que é do reconhecimento. Então, quando um líder, né, quando um colega de trabalho, como nós seres humanos, entendemos que existem, além daquelas estruturas desafiantes e violentas, uma necessidade de reconhecimento, de pertencimento, às vezes a pessoa está lutando por meio daquelas falas ásperas para pertencer ao grupo de trabalho, da família, né? Às vezes é aquele familiar bem desafiador. Quando você vai para o aniversário, você diz assim, meu Deus do céu, aquela pessoa já vai estar lá, né? Já vou até me preparar para fazer uma oração aqui para lidar. E aí, que tal você agora ir para esse aniversário e olhar para esse parente desafiador, percebendo quais as necessidades por detrás daquelas atitudes? Aquelas atitudes, às vezes, rebeldes, às vezes inquieta, às vezes existe uma tristeza profunda, porque existem necessidades de pertencer. Todo mundo se comunica, todo mundo é muito amigo, e aquele familiar é o excluído ou é a excluída da família, por ser mais desafiadora. E o quanto a gente às vezes inverte a situação, né? Os mais desafiadores a gente coloca à margem e depois reclama porque não se insere, mas nós estamos colocando à margem. Pode passar. Então vamos trocando as lentes do erro, né? No trabalho, um colega diz ao parceiro de projeto que ele não é sério.
porque ele não entregou o relatório na data combinada mais de uma vez e que ele tem que entregar daqui para frente. Veja essa fala, altamente violenta, né? Então você não é sério porque você não entregou o relatório no dia que nós combinamos. E agora você vai ter que entregar o relatório. Vamos passar. Será que ele tem trabalho acumulado demais? Então, por que foi que o colega não entregou o relatório? Às vezes ele está com muito trabalho para fazer. Às vezes ele está com trabalho demais acumulado. Às vezes ele está com problemas da família que está refletindo no trabalho, né? Eu sempre digo que, diante dos índices altos que nós temos de absenteísmo no ambiente de trabalho, a gente precisa ter um olhar empático sobre isso. E não simplesmente aceitar um atestado de depressão, né? Ali, depressão, tal. E não ter um olhar empático de ter uma estrutura de que aquela pessoa está passando por grandes desafios, né? E quando ela retorna para o ambiente de trabalho, o quanto precisa ser acolhido pelos colegas de trabalho também, né? Os colegas de trabalho precisam ter esse olhar empático e não ficar rotulado aquela pessoa como a depressiva, a ansiosa, e aí vai entrando nos julgamentos, né? Ó, está usando essa questão para não fazer isso, para aquilo outro. Então, entram nos julgamentos e as críticas que não contribuirão em nada com a empatia. E aí, será que está precisando de apoio? Então, aquela pessoa não entregou o relatório. Será que está precisando de apoio? Será que está precisando de ajuda? Será que não se adaptou à nova metodologia e precisa de mais clareza? Às vezes a pessoa não entendeu, não está sabendo mexer no sistema, não tem nenhum modelo, está perdida ali para fazer o relatório. O que será que está conectado àquela pessoa? Que faz sentido? Às vezes a pessoa ficou lotada na escola de governo, mas o sonho dela era trabalhar na recepção. O sonho dela era trabalhar na perícia. Às vezes o sonho dela era trabalhar na assistência social, na saúde, enfim. Às vezes a pessoa não se encaixa, não está conectada. E o quanto é importante termos essa clareza, né? Utilizarmos dessa autocompaixão, da autenticidade e da empatia. O líder perceber qual o melhor encaixe para aquela pessoa. Eu percebo que ela é muito habilidosa no trato com as pessoas, então talvez o perfil dela seja no atendimento ao público e não em um setor que ela vai ficar privada em falar muito com as pessoas, em que exija mais concentração, porque ela vai querer falar e as pessoas vão querer produzir dentro de um silêncio. Então a pessoa está desconectada. Então não existem pessoas difíceis, existem pessoas desconectadas muitas vezes. Às vezes as pessoas certas nos lugares certos produzirão resultados muito mais produtivos. Agora as pessoas ali, né, não tão estruturadas dentro da conexão, em ambientes que estejam completamente alheios ao que conecta, não vai te dar a produtividade, né? E estamos em uma era que se fala muito em números, né? Justiça em números, a administração pública quer números, quer produtividade, quer estatísticas, quer resultados, mas estamos aqui dentro dessa palestra que nós estamos falando de humanidade. O que é que está por detrás das matrículas? Quem é que produz todos esses números? Seres humanos. E os seres humanos precisam ser cuidados. Sem esse cuidado, não haverá produtividade saudável. Pode passar. Mesmo que você não concorde com o comportamento do outro e queira mudanças, você pode compreender as razões dele. Isso muda a dinâmica da conversa. Ninguém está dizendo que você é obrigado a querer absorver tudo aquilo que o outro está dizendo para você. Mas talvez você seja convidado a respeitar o ponto de vista da pessoa. Porque nós não temos verdades absolutas, nós temos pontos de vista diferenciados. E isso muda o nosso ritmo da conversa, porque um dos grandes equívocos no diálogo é levarmos para o lado pessoal. Então a colega de trabalho exercita aquela fala comigo e eu levo para o meu lado pessoal. Isso daí é comigo, mas não é comigo, é uma inquietude da pessoa. É um adoecimento que a pessoa está tendo. Então não é nada pessoal, pode passar. Licença aqui, só para vontade. a colocação. Sobre essa questão que você falou do outro, eu não sei a maioria aqui, mas eu trabalho atendendo cidadão. Eu gostaria muito disso ser visto por cidadão, porque eu preciso dizer muitos não no meu trabalho, muito. Se eu atender 60 por dia, no mínimo 25 eu vou ter que dizer não. Não é porque eu queira dizer não. A necessidade da instituição é diferente do que o cidadão quer,
a capacidade de atendimento do cidadão também é diferente do que o cidadão vê fora disso. Aí, eu estou aqui porque, principalmente pela palavra empatia, porque é o que eu mais escuto nos meus nãos, que eu não tenho um olhar empático. Mas eu sei que eu não vou poder transformar não. E como o senhor falou, eu digo, o não é nesse momento, mas eu posso depois transformar em sim, mas eu não posso no meu local de trabalho transformar em sim. Eu tenho como dizer ao cidadão, como ele mesmo, procurar um atendimento em determinados outros lugares e transformar no sim. É complicado. Diante de tudo que o senhor está falando, eu estou aqui ouvindo, mas é porque eu não sei se todo mundo aqui atende cidadão, não sei. Quando o senhor fala, colega de trabalho, marido, para mim isso está tranquilo. Mas eu estou aqui mesmo nessa palestra do senhor, devido a isso, eu estou querendo saber o cidadão. Eu sei as 3 maneiras que o cidadão procura o órgão que eu trabalho. Eu trabalho fazendo identidade, gente, no Instituto de Identificação. Eu sou a linha de frente do não. O filtro, né? Isso. Eu sei que você ou perdeu o RG, foi roubado, ou esqueceu de fazer a atualização cadastral. Todo mundo precisa do documento, mas nem todo mundo pode ser feito. Eu preciso muito de não. Tento muito dizer o não de uma forma simpática, empática. Mas as pessoas não estão querendo empatia, as pessoas querem o serviço. Entendeu? Aí eu fico aqui me perguntando, como cidadão eu posso me comportar de forma que as pessoas realmente entendam que é o meu trabalho e eu preciso fazer aquilo, entendeu? A maioria das pessoas que vão querem, como o senhor falou também, sobre o escutar. Você está ouvindo mesmo o que a pessoa está falando? Eu não tenho tempo para ouvir realmente histórias. Ontem eu vi uma colega minha dizer um não para ele sentir o que eu faço. Ela gastou 21 minutos para dizer um não. Eu não tenho tempo para um não de 21 minutos. Porque eu tenho que atender 60 pessoas. O senhor entende? Aí eu quero compreender com toda a sua sabedoria como dizer não ao cidadão sem empático. E que ele fique feliz com sua resposta, sem saber que o que você diz não é pessoal. É a instituição que não lhe dá meios de você dizer o sim naquele momento que ele precisa. Qual o seu nome? Agripina. Agripina, veja, tem várias questões, né, inebriadas na sua fala, né? E quando a gente atende ao público, talvez esse público esteja precisando de uma maior clareza das informações, ou seja, se eu colocasse em um papel quais os requisitos necessários, né? E são requisitos que não é a Agripina que impôs, é a administração pública, né? Então, dentro dos requisitos, existem alguns itens que estão faltando ali dentro daquela temática, né? Então, a clareza deve sempre estar ali colocada para aquela pessoa. Dentro do que nós conversamos, existem os pilares. Dentro do pilar da autocompaixão, exige a autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que você está fazendo, pelo seu ambiente de trabalho, pelas estruturas que você possui hoje e no que você pode ofertar. Dentro da autenticidade vem um não que você vai dizer assim, olha, eu não tenho agora o tempo necessário que você está me pedindo para dialogarmos sobre tudo o que aconteceu envolvendo essa perda dessa identidade. Aqui está o papel com os requisitos necessários impostos pela administração. Quando o senhor tiver com todos estes documentos, eu estou aqui à disposição para poder entender. E assim vai poder ser gerado essa carteira de identidade. Tem alguma dúvida ainda mais? Ah, mas meu filho perdeu, tal. Então, eu falei para o senhor que agora eu não vou poder escutar toda a sua história. Então, a clareza e essa autorresponsabilidade, porque talvez o seu sofrimento, isso daí, né, e veja, né, esse sistema empático, esteja justamente em não atender as expectativas das pessoas, né, e que as pessoas saem frustradas, reclamando. Pelo menos 25 pessoas vão Pelo menos 25 pessoas, né, não vão rezar para você na hora que vai morrer, né? Não, eu já sei. E aí o quanto é importante, né? Eu também atendo o público, né? De vulnerabilidade, que são beneficiários de justiça gratuita ali, do Estado de Sergipe todo, né? Que vai.
E aí o quanto é desafiador estarmos em nós mesmos, utilizando a nossa autocompaixão, utilizando a nossa autenticidade, utilizando a nossa empatia em relação ao outro e dando a clareza. Então, acredito que um dos meios, né, que você já aplica é justamente esses papéis, né, que já dá a clareza dos requisitos necessários e, consequentemente, você dar a limitação ao tempo que você possui para dar conta das 60 pessoas que você possui e dentro daquelas 25 que você vai dar ou não, né, uma média, um fato, você dizer justamente que você não está, né, disponível naquele momento, né, para toda aquela estruturação e que quando a pessoa preencher aqueles requisitos, fique à vontade, que é a administração. Então, para deixar claro que não é a Agripina que está dizendo o não. Você, incumbida ali no papel de ser o Estado de Sergipe, dentro de ser servidora pública, você está dizendo que a pessoa não preenche os requisitos. E aí vai trabalhando a autocompaixão, né? O que é que dizer não está ficando muito doloroso para mim, né? O que é que eu tenho de aprender com esses não? Porque quer, porque gosta. Então, será que eu estou ficando frustrado pelo que o outro acha de mim, porque 25 pessoas não vão me desejar o bem? Mas aí é uma questão que a Agripina vai se trabalhando, né? Porque você está ali no seu serviço. Imagine, você tem 60, né, atendimentos. Eu tenho 81 servidores na sala, mais tantos e tantas dezenas de atendimentos por dia no setor. Imagine os nãos, que às vezes eu vou dizer, principalmente para aquela pessoa que diz assim, olha, eu quero tirar férias 30 dias. Eu digo, colega, 30 dias não vai ser possível. Teria condições de você readequar para 15? Então veja o quanto é frustrante também, né, você dizer um não, porque a pessoa está precisando de 30 dias de descanso. Mas dentro da estrutura do trabalho, eu como líder, não posso prejudicar também o fluxo de trabalho por conta de contextos, né, individualizados. Eu tenho que saber conciliar. Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos com os pilares da comunicação não violenta. Conta comigo, viu? Vamos aqui fazer o encerramento, né? Para criar saídas saudáveis em um conflito, é importante que as pessoas envolvidas se vejam, se compreendam mutuamente. Antes de buscar a solução do conflito, busque entender qual a raiz do desentendimento, tá? Qual a raiz? O desentendimento está acontecendo por quê? Né? Qual é a raiz? Né? Qual é a essência desse conflito? Que são as necessidades, o reconhecimento. Esses profissionais estão querendo reconhecimento, por isso que está tendo. O público, ele quer ser atendido, né? Que quer ter os seus direitos garantidos por meio daquela porta do RG, né? Então, existem expectativas diversas. E quando eu tenho uma clareza sobre isso, eu não vou levando mais para o lado pessoal. Pode passar. Os rótulos que colocamos nas pessoas limitam nossa percepção do que elas são superiores, né? Então, às vezes, a gente vai colocando rótulos nas pessoas, né? Vamos colocando rótulos, pessoas difíceis, pessoas inacessíveis, ou nós vamos colocando rótulos em nós mesmos, né? Se transformando em pessoas altamente inacessíveis. E aí eu deixo aqui a minha gratidão, né? Aqui para vocês, dentro de todo o tempo, né? Que diante dos afazeres que vocês têm, né? Das tarefas diárias, né, das tarefas diárias, que vocês puderam disponibilizar um tempo aqui para poder aprender um pouco sobre comunicação não violenta, obviamente, que aqui é só uma semente, né, muito pequena. E aí, por fim, eu vou fazer um exercício bem rápido, tá? Só 5 minutos, rapidinho, tá? Vou precisar que vocês fiquem em duplas, tá? Uma pessoa olhando aí para outra. Como eu estou filmando. Em pé, tá, gente? Vamos agora fazer as duplas. Eu estou sem dupla. Tá sem dupla, vamos conseguir uma dupla para você daqui a pouco.
Já achei aqui, pronto. Pode fazer em trio aí com as meninas, tá? E aí eu vou pedir para vocês estão a dupla, pronto. Aí vocês um vira para o outro, tá? E vou pedir para que vocês se olhem nos olhos enquanto eu vou passar aqui uma música de três e posso tirar os óculos ou ficar com os óculos, tá? Fique à vontade, como melhor conecta, tá? E aí eu vou pedir para que você nesse momento agora olhe para o seu colega, buscando silêncio e observando ali o olhar do seu colega enquanto eu coloco essa música. Então podem olhar para os colegas, tá? Só um instantinho. Correu aqui um autocompaixão aqui da tecnologia. A tecnologia não está colaborando aqui. Coloca. Ah, é mesmo. A Fábio nos deu uma ideia. Vamos lá. Olhe nos olhos dos seus colegas. Veja o belo em mim, procure em mim o melhor. É quem eu realmente sou e tudo que eu quero ser. Pode até demorar, ou ser difícil achar, mas veja o belo em mim. Veja o belo em mim a cada dia, um jeito novo de olhar. Você tentaria na minha luz me achar e enfim me encontrar e ver o belo em mim. Eu acendo o meu coração e me conecto comigo. Observo o meu corpo, as minhas emoções e os meus pensamentos. Eu acendo o meu coração e ouço o meu sentir. Eu vejo e valido a minha necessidade. Eu acendo o meu coração e um pedido real tem a chance de emergir. Eu acendo o meu coração e me conecto com o seu coração. Veja o belo em mim a cada dia, um jeito novo de olhar. Você tentaria na minha luz me achar e enfim me encontrar e ver o belo em mim. Dê um abraço aí no seu companheiro, no seu companheira. Agradeça pela cumplicidade do exercício, né? Algumas pessoas têm crise de riso, outras pessoas se emocionam. Cada um vai ter uma expectativa diferente, mas o importante é buscarmos
mergulhar nos nossos sentimentos, né? Muito obrigado, doutor Wellington, pela oportunidade. Deixo aqui essas sementes plantadas e até as próximas oportunidades. Nós agradecemos a escola, a Secretaria de Administração, todos que compareceram de outras secretarias, né? Para nós foi motivo de muito orgulho, porque poucos são os sergipanos que têm condições de fazer uma palestra desse nível. Enfim, o nosso palestrante tem tantos cursos que eu cito a todos entrarem no Instagram, no Facebook, né? Tiago Avelino, sim, porque aí é fácil, Tiago com Y, porque vocês vê tantos cursos que ele tem e tudo isso ele faz dedicando à construção de um mundo melhor, sobretudo o mundo espiritual. Eu acho que eu me senti muito feliz mesmo, porque há muitos anos atrás, quando sofri muito, mas muito mesmo, eu me lembro que o médico Dr. Antônio Garcia Filho me recomendou o livro de Emílio Miri Lopes, psicanalista espanhol, fugindo da ditadura do Franco, tão perversa quanto foi a ditadura aqui no Brasil. E esse livro fala Os Quatro Gigantes da Alma, que eu também recomendo, viu? Hoje é dia de recomendar livros. Emílio Mira e Lopes é um psicanalista espanhol que veio morar no Brasil. A filha dele também se transformou em psicanalista, e eu não sei se ela ainda está viva, mas eu conheço bem esse livro, Os Quatro Gigantes da Alma, que tem o medo, a cólera, o amor, e o terceiro agora eu me esqueci. Um abraço de todos e desejamos sempre saúde e paz para o nosso palestrante, pois que para mim, que já sou uma pessoa vivida, estou com 77 anos, atribuo a ele uma capacidade muito grande. Não que eu tenha essa capacidade de julgar, mas pela minha idade eu posso dizer que convivi com pessoas altamente competentes e muito preparadas para a vida do ponto de vista científico. Dr. Antônio Garcia Filho, o meu querido professor Garcia Moreno, professor José Silvério Leite Fontes, professora Felícia Freire, e eu posso dizer que o Dr. Tiago Avelino tem capacidade extraordinária, digna da terra do nosso Tobias Barreto, aquele dentista. Parabéns, doutor. Obrigado mais uma vez, e que gratificante, né? Ser comparado até com o Tobias Barreto, estar no patamar de excelência, né? Que possamos seguir dentro da nossa excelência no nosso dia a dia e que façam ótima utilização dessas sementes que foram plantadas. Depois quero boas notícias dos atendimentos dentro da aplicabilidade da CNV, tá? Gratidão a todos e todas.